O Internacional se reapresentou para enfrentar o Botafogo no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Mano Menezes foi o principal desfalque da atividade. Ele tem um resfriado, ficou preservado, mas nada que impeça o treinador ou que preocupe em relação à situação do atual técnico colorado. Rodrigo Dourado foi liberado para, enfim, fechar a negociação com o San Luis do México. O time terá uma mudança em relação à equipe que venceu o Goiás. Fora de campo, o Internacional começará a trabalhar na semana que vem com a compra de Wanderson, que admitiu em entrevista que foi solicitado pelo Krasnodar da Rússia para voltar ao clube que detém o seu passe. No Equador, repercutiu o interesse do Internacional por um centroavante argentino que joga no Barcelona de Guayaquil. Esse é o Diário do Inter KTO de sexta-feira, 17 de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu ao longo desta sexta-feira no noticiário do Internacional. Eu começo falando sobre a preparação colorada para enfrentar o Botafogo nesse domingo. Nessa sexta-feira houve a reapresentação no CT Parque Gigante. Eu estive lá presente e acompanhei um treinamento, principalmente com os jogadores reservas. Um treino coletivo com aqueles que não atuaram na partida, vitória sobre o Goiás, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. A principal ausência da atividade foi o Mano Menezes. O Mano Menezes não veio para o gramado porque ele estava resfriado. Estava chovendo, deixa o Guerreiro descansar. O Guerreiro ficou nas dependências internas do CT Parque Gigante, trabalhando internamente. Não colocaram ele na chuva, até para que não agravasse esse quadro e ele não tivesse algum tipo de problema no treino de sábado, que é o treino que vai definir o time que enfrenta o Botafogo, e também na partida, de domingo contra o Botafogo no estádio Beira-Rio. No mais, o Dourado ele foi liberado do treinamento. O Internacional anunciou que ele está viajando para o México, ele já foi para o México, onde ele vai assinar o contrato após realizar exames médicos no San Luis, lá do México. Ele foi para San Luis de Potosí. Tudo dando certo, o Inter anuncia a venda do jogador, $500 mil é o valor da negociação do Internacional junto ao San Luis do México. Titulares correram em volta do gramado. A mudança no time titular para enfrentar o Botafogo é o retorno do Depena, que volta ao time para a saída do Johnny, que agora deve começar o jogo no banco de reservas. Para essa partida, aliás, é o meu próximo assunto aqui, o Internacional anunciou uma promoção para baixar o preço dos ingressos. Isso porque a projeção inicial de público no estádio Beira-Rio era de 20 mil torcedores, uma expectativa de público baixa para um time que está perto da liderança do Campeonato Brasileiro, está na parte de cima da competição e que vem um embalo muito bom. Venceu o Goiás fora de casa, venceu o Flamengo em casa, nos últimos 12 pontos, o Internacional conquistou 10, É um bom retrospecto. E todo mundo imaginou que isso poderia embalar também o torcedor. Não aconteceu, primeira expectativa de 20 mil torcedores, e por isso a direção do Internacional lançou essa promoção para baixar o preço do ingresso. Para sócios que pagam a metade do ingresso, vai ter ingresso por até R$16. Entrada no estádio por R$16. E para quem não é sócio, vai ter ingresso a R$40. Então, deu uma baixada significativa nesses valores para que o público ele seja um pouco melhor na partida contra a equipe do Botafogo, um jogo importante para o Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Vou para os assuntos extra-jogo contra o Botafogo, E começo falando sobre Wanderson. Ele deu uma entrevista para os nossos colegas do Vozes do Gigante. Foi a primeira live do Vozes do Gigante onde o Lucas Colar não era o mais bonito presente, porque teve o Wanderson. E nessa entrevista, o Wanderson falou muito sobre a adaptação dele ao Internacional. Ele disse que está vivendo o melhor momento da carreira, e isso se explica também em relação ao número de gols que ele vem fazendo, Ele que não tem uma média tão alta assim de gols na carreira, mas aqui no Inter está se tornando um cara definidor, um cara goleador, e ele está muito feliz por isso. E sobre a permanência dele, ele deu algumas informações importantes. Por exemplo, na semana que vem, a gente já havia trazido isso aqui, os empresários do Wanderson, entre eles o pai dele, que é o Vanberto, estarão aqui em Porto Alegre para iniciar a negociação para a compra do Wanderson pelo Internacional. É interesse dele ficar. E mais do que isso, o Wanderson disse que
os russos do Krasnodar, que é o clube que detém o passe dele, entraram em contato com o Wanderson para solicitar que ele retornasse ao final do ano, depois que o contrato dele de empréstimo com o Inter terminasse. E ele disse, Nekapau, Nigataiv, eu quero ficar no Inter. E ele disse que está trabalhando junto com o Inter, junto com os seus empresários, para ficar. O Inter garante que quer ficar com o Wanderson. O Inter tem muitos gatilhos, tem um contrato que joga muito a seu favor para o Inter ficar com o Wanderson. Uma compra de 4,5 milhões de euros, que é um valor que o Inter está disposto a pagar pelo que o Wanderson vem rendendo. Mais do que isso, o Wanderson é um jogador que quer ficar. O Inter tem mais do que a opção, tem a prioridade de compra. Ele desperta o interesse também de outros clubes do futebol brasileiro. Então tudo caminha para que o Inter compre o Wanderson. Só que para isso, tem a situação lá do fim do ano e o Inter vai tentar antecipar essa compra para poder diminuir um pouco esse valor de 4,5 milhões de euros. E isso vai começar já a partir da próxima semana, mas o Wanderson disse, não, eu não quero voltar no fim do ano não. Falou isso para os russos, tá? Hoje, nessa sexta-feira à tarde, eu gravei um vídeo trazendo as últimas atualizações sobre Bruno Mendes, tá? E a negociação do jogador junto ao Internacional e junto ao Corinthians. Se chegou a um acordo sobre o valor que o Inter paga ao Corinthians para ter o Bruno Mendes. O debate em questão está no percentual dos direitos econômicos que o Inter vai ficar e que o Corinthians vai ficar consequentemente. Eu dou mais detalhes aqui, dá uma conferida lá no vídeo, porque eu trago mais detalhes sobre qual é o plano do Internacional para o Bruno Mendes e quais são as possibilidades. O Corinthians, inclusive, ameaçou o Internacional de chamar o Bruno Mendes de volta, o que eu não acredito muito, tá? O interesse do Inter era resolver essa situação no dia de hoje para que ele pudesse já ser relacionado amanhã para enfrentar o Botafogo domingo. Não deve acontecer. E se estender vai ser no máximo segunda e terça-feira. O Inter tenta correr contra o tempo. O presidente passou o dia hoje de sexta-feira envolvido nessa situação. O Inter pretende resolver o mais rápido possível a compra do Bruno Mendes, que está próxima de acontecer, tá? Uma negociação bem desgastante, mas está próxima de acontecer. Uma última, tá? Emanuel Martínez. Informação da imprensa equatoriana de que o Internacional e o Santos estão interessados na contratação desse atacante, 28 anos, que pode jogar como centroavante, mas atua mais pelo lado do campo e que esteve na mira do Internacional na última janela de transferências, tá? A direção do Internacional nega. Mas é uma informação que surgiu na imprensa equatoriana. Eu vi que a direção do Barcelona de Guayaquil também negou. Vamos ficar de olho nessa situação. A gente sabe que o Inter procura um centroavante, mas não está, pelo menos o que eu tenho de informação, no topo da lista, o Emanuel Martínez. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Sábado de manhã, talvez você esteja assistindo esse vídeo já com a partida em andamento, tem Sampaio, Correia e Grêmio. É um jogo onde o Grêmio tem todas as condições de vencer pela fragilidade do adversário. Mas você, como colorado secador que é, e aqui no Diário do Inter KTO, quem quiser dar aquela secada, pode tentar arriscar uma odd 9 no Sampaio Correia. Tu joga 10 pila e aí torce com vontade, mais ainda para o Sampaio Correia. É uma boa dica. Te registra lá, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!